TVSEG, Prevenção e Segurança. Apoio Cultural. Leal, sinônimo de confiança há 45 anos. Iluvex, protegendo a pele do trabalhador brasileiro. Olá, está no ar TVSEG, o seu programa de segurança e saúde do trabalho. Veja agora os destaques do programa de hoje. Vamos falar sobre a norma regulamentadora número 12, que trata de máquinas e equipamentos. Você vai conhecer o medidor de estresse térmico, equipamento usado para avaliar a temperatura de um ambiente. Vamos mostrar as luvas que são usadas para diminuir a vibração. E ainda, uma reportagem sobre as moscas, que são consideradas pragas urbanas. O assunto do Papo Seguro de hoje é sobre as mudanças da norma regulamentadora 12, que trata de máquinas e equipamentos. Hoje no nosso Papo Seguro nós estamos recebendo o pesquisador da Fundacentro, Roberto Juliano, especializado na área de proteção de máquinas. E nós vamos falar um pouquinho sobre a NR12. Primeiro, por que foi necessária essa modificação e quais são as modificações que foram introduzidas na NR12? É interessante, né, que essa NR12 ela já estava por uma série de fatores relativos às convenções coletivas, né, que vieram vindo desde 94 até 2000, né, vieram vindo convenções coletivas que nada mais eram que acordos tripartites relativo à melhoria de máquinas, né? Ou seja, estavam havendo muitos acidentes com as máquinas. Sim. E as convenções coletivas entre trabalhadores e empregadores já estavam fazendo acordos justamente para a melhoria dessas máquinas para diminuir o número de acidentes. Certo. Né? E essas melhorias vinham já baseadas em normas técnicas, né? Então essas normas técnicas foram justamente traduzidas das normas europeias, americanas, né? E com isso aí vem ter uma exigência das máquinas aqui no item segurança. E essa convenção ela veio crescendo devido a diversas máquinas, né? E a NR12, que é relativa a máquinas e equipamentos, ela foi ficando defasada das exigências das convenções. Então se atualizou ela agora em dezembro, né, relativo a essas convenções, aquilo que tinha as exigências das normas de segurança, normas técnicas de segurança. Então significa que mudou muito. Então, ela mudou, passou de, só para ter uma ideia, né, a grandeza, passou de 5 folhas para 55. Quer dizer, nós acrescentamos uma grande ênfase de informações, né? Por quê? Porque antigamente o que tinha na convenção coletiva? Ela simplesmente falava assim, as proteções tinham que ser dimensionadas para proteger as partes móveis da máquina. Agora, não dava mais nenhum detalhamento. Então cada um dimensionava essas proteções do jeito que queria, não tinha parâmetros, né? E cada um, pela sua condição, ficava numa condição técnica defasada daquilo que é exigido pelas normas, porque as normas de segurança, elas dão todo um embasamento, como que tem que ser desenvolvida, como é a resistência que tem que ter essas proteções, os intertravamentos que tem que ter, como é que são intercambiáveis esses intertravamentos na máquina, para justamente garantir um sistema de segurança, né? E fazer a coisa funcionar. Agora, se cada um não se baseando simplesmente pela própria experiência individual de cada fabricante, fizer aquilo que ele bem entende, sem um parâmetro, sem uma normalização, sai coisas que realmente não atendem à condição de segurança já estudadas por muito e muito tempo na Europa, né? Mas o número, porque o tema máquinas e equipamentos é um tema muito amplo, né? Existem milhares de tipos de máquinas e milhares. E como é que a NR12 trabalhou esse assunto? Dividiu por setores? Ela fez assim um
um corpo-chefe, assim, um corpo principal, onde que ele coloca itens que todas as máquinas têm que conter com relação à segurança, né? Parte elétrica, parte hidráulica, parte de acionamentos, partes de tensões, né? Tensões de baixa voltagem, que todas as máquinas têm que conter para justamente não acontecer nenhum acidente com elas, né? Tipo choque, tipo de funcionamento dela indevida, né? Partida inesperada, tudo isso aí ela colocou num corpo único que serve para todas as máquinas. E colocou na parte dos anexos, né? Casos específicos, né? Como prensas mecânicas, máquinas injetoras de plástico, máquinas para panificação e assim por diante, para ser específico para essas máquinas, né? E assim deu para ter uma ideia geral de algumas máquinas que tinham mais ênfase em relação às convenções, né? Que era aquilo que a gente tinha de mais. Que provavelmente é o que estava gerando mais acidentes. Exatamente. Você tem alguns exemplos que você poderia citar assim, de proteções que são feitas? Numa condição, por exemplo, de máquina injetora de plástico, né? Nós temos, por exemplo, a área ali da área do molde, que é a área principal da máquina injetora, onde que tem muito acidente. Por quê? Porque o operador necessita, durante o processo de trabalho na máquina, de acessar aquela área para poder retirar a peça acabada. E justamente nesse item, ali nós temos uma proteção móvel. Essa proteção móvel tem que estar intertravada com a máquina. Ou seja, a máquina tem que saber que, uma vez você abrindo a proteção, aquelas áreas de perigo ali dentro da máquina não podem funcionar, porque é ali que justamente gera o acidente. Então você tem, por exemplo, o fechamento do molde, você tem a injeção do plástico, né, da matéria quente, em alta temperatura, tudo isso aí pode gerar o acidente. Então essa proteção móvel, com o intertravamento, tem que dar justamente a garantia de que a máquina não funciona nessas partes de perigo. E o que acontecia, né? Se simplesmente falar assim, eu vou colocar um intertravamento, mas nós sabemos que tem intertravamentos que são de segurança, são dimensionados para a condição de segurança, e tem intertravamentos que não são. São fim de cursos normais, né? Que você vê, por exemplo, em portões aí fora, na rua, né? De funcionamento, no final dele para e se aciona e vai de novo. Então, uma coisa você tem que direcionar para a parte convencional. Agora, quando é de segurança, o item é projetado para a utilização como segurança. Então ele tem componentes internos que favorecem, uma vez você abrir a proteção, que se por acaso tiver alguma deficiência nesse dispositivo, ele abre o circuito de funcionamento na máquina, vamos dizer, fazendo com que a máquina realmente não funcione. Isso é um dispositivo de segurança, foi projetado para a condição de segurança. Se ele não for, se for um convencional, o que pode acontecer? Uma vez aberto, ele cola o contato e a máquina continua funcionando. Não foi feito para essa finalidade. Então é isso que não tinha, os fabricantes não tinham esse conhecimento e se simplesmente colocava intertravamento de qualquer jeito. E aí o que acontecia? Justamente os acidentes. Porque achava que simplesmente era um intertravamento, ia lá na loja no autoelétrico, na XE, pegar um dispositivo intertravamento comum, colocava substituindo no lugar e realmente ele não atendia uma condição de risco, né, que é justamente no acesso à área de prensagem da máquina. É isso que acontecia, né? Burla, né, desses intertravamentos, né, atrapalhava a produção, né? E o que eles faziam? Eles chegavam e colocavam um jump, colocavam uma fita crepe, um grampo, um pedaço de couro, um pedaço de plástico ali, para continuar funcionando com ela aberta, porque atrapalhava fechar e abrir, né? Isso aí atrapalhava o tempo de processo, né? E tudo isso aí foi, então, né, não só o treinamento também, isso é muito importante, porque tem que saber que o operador tem que saber para que existe aquele intertravamento, para garantir justamente a condição dele terminar o serviço sem acidente, né? Então tudo isso aí nós trouxemos e foi colocado na norma para parar, né, diminuir esse número de acidentes. E isso aí teve muita ênfase com os fabricantes, porque os nossos fabricantes das máquinas, os fabricantes das máquinas não tinham essa concepção. Né? Ainda não era exigido essa condição. Eles fabricavam uma máquina simplesmente copiando uma máquina que existia lá fora,
Mas esses itens de segurança eles não colocavam. Por quê? Justamente diminuir o custo e conseguia vender Ou uma seja, ela condição de continua fazendo o concorrência. que deveria fazer, mas sem proteger o trabalhador. Sem proteger. Mas sairia mais barato. Sairia mais barato. Agora que nós colocamos a condição de que as máquinas só podem sair com os intertravamentos, com as condições de segurança, né? Sistema de segurança onde que é feita uma análise de risco do trabalho com a máquina, né? Para justamente garantir que não se acidente. Isso aí teve toda essa trabalheira, né? Tá bom, estivemos aqui com o Roberto Juliano, que nos explicou um pouquinho sobre a NR12. Obrigado pela sua presença, Roberto. Obrigado, eu que agradeço, Raul. O número de pessoas que morrem no trânsito é alarmante. Segundo a agência Infomoto Abrange1 Brasil, 23 pessoas morrem por dia em acidentes de moto no Brasil. Veja alguns cuidados que você deve ter. Para os motoristas de carros e outros veículos, fique atento às motocicletas. Muitas vezes, as motocicletas são difíceis de serem vistas. Preste atenção aos espelhos para ver o que está à sua volta. Não se distraia. Desligue o telefone celular para dirigir. Deixe de lado seu lanche, seu animal de estimação e seu MP3 player quando for dirigir. A maioria dos acidentes envolvendo motos e carros é causada por falta de atenção. Dê espaço para as motocicletas. Não cole na motocicleta à sua frente e não esprema nas faixas. Motos são muito mais ágeis e mudam de direção com mais facilidade, além de pararem mais rapidamente. A couve é muito rica em nutrientes, especialmente cálcio, ferro, vitaminas A, C, K e B5. Ela tem poucas calorias, satisfazendo a sensação de apetite. Por isso, é utilizada em dietas. A couve pode auxiliar no funcionamento do fígado a eliminar toxinas e a processar melhor os hormônios. É uma hortaliça que se conserva por pouco tempo, murchando e amarelando rapidamente. Quando conservada em geladeira, deve ser mantida em saco plástico, fechado por até uma semana. Veja a seguir o medidor de estresse térmico. E ainda, trabalhadores se arriscam para realizarem suas tarefas. Não saia daí, a gente volta já. O país está cheio de gente que sabe que consórcio é sinônimo de planejamento, de poupança, de investimento e que é muito seguro. Desde meu primeiro carro, eu só compro por meio do consórcio. É uma forma certa de poupar e pagar um pouquinho por mês. O meu filho vai pelo mesmo caminho, acreditou no consórcio e já está com a sua primeira motocicleta. É a família unida sempre. Histórias de gente como você que planeja o futuro. Consórcio, a sua melhor poupança. Na cidade, pelas estradas ou no campo, comprar por meio do consórcio é unanimidade nacional. Comecei meu negócio comprando o primeiro caminhão pelo consórcio. Depois foram os implementos rodoviários. É que a gente tem segurança em receber o bem. Hoje, estou programando ampliar a frota. Com o consórcio, a gente se disciplina para poupar. Foi assim com o meu trator, os implementos agrícolas. Valeu, consórcio! Histórias de gente como você que planeja o futuro. Consórcio, a sua melhor poupança. No quadro Prevenir é Melhor de hoje, vamos falar sobre o medidor de estresse térmico. O equipamento mede a exposição ao calor que deve ser avaliada através de um índice que é composto pela temperatura medida em 3 tipos de termômetros. Para avaliar a temperatura de um ambiente, devemos utilizar 3 termômetros: o globo, o bulbo seco e o bulbo úmido. A sua avaliação é feita através da exposição ocupacional ao calor, em ambientes interno e externo, com ou sem carga, sempre visando o conforto do trabalhador. Para isso, é feito um cálculo com os valores obtidos nos termômetros. Em ambientes internos, para o valor final, é considerado 70% da temperatura do bulbo úmido e 30% da temperatura do globo. Por exemplo, se a temperatura do bulbo úmido for de 27 graus e a temperatura do globo for de 26 graus, o índice será 0,7 multiplicado por 27 mais 0,3 multiplicado por 26. O total será de 26,7 graus. Em ambientes externos com sol, para o valor final,
é considerado 70% da temperatura do bulbo úmido, 20% da temperatura do globo e 10% da temperatura do bulbo seco. Assim, se a temperatura do bulbo úmido for 27 graus, a temperatura do globo for 26 graus e a temperatura do bulbo seco for 28 graus, o índice será 0,7 multiplicado por 27 mais 0,2 multiplicado por 26 mais 0,1 multiplicado por 28. A soma será de 26,9 graus. Depois de calcular o índice, vamos para uma tabela. Por exemplo, em uma atividade moderada, se o índice for de até 26,7, o trabalho pode ser contínuo. Se for de 26,8 a 28, são 45 minutos de trabalho e 15 minutos de descanso. Se o índice for de 28,1 a 29,4, são 30 minutos de trabalho e 30 minutos de descanso. Se for 29,5 a 31,1, são 15 minutos de trabalho e 45 minutos de descanso. Não é permitido o trabalho acima de 32,2 para atividades leves, acima de 31,1 para atividades moderadas e acima de 30 para atividades pesadas. O equipamento ele é utilizado mais em olarias, fornos industriais e comerciais e até mesmo restaurantes e padarias já têm implantado medidas para a questão do estresse térmico. Veja a nossa agenda de eventos do setor de segurança e saúde do trabalho. O curso NIOSH será realizado na cidade de São Paulo nos dias 16 e 17 de novembro. Para mais informações, acesse www.escolaofra.com.br. O curso NR33, Supervisores de Espaços Confinados, será realizado na cidade de São Paulo de 19 a 23 de novembro. Para mais informações, ligue 11 2262 4733. O curso de Gestão em Ergonomia será realizado na cidade de São Paulo no dia 23 de novembro. Para mais informações, acesse www.inspirar.com.br. O curso de Instrutor de Treinamento Segurança para Trabalho em Altura acontece em Piracicaba de 26 a 30 de novembro. Dúvidas, acesse www.sstcursos.com.br. O curso Instrutor de Treinamento para Entrada e Trabalho em Espaço Confinado será em Piracicaba de 26 a 30 de novembro. Para outras informações, acesse www.sstcursos.com.br. O curso NR12, Princípios de Avaliação de Riscos e Atendimento à Legislação, será realizado na capital paulista no dia 27 de novembro. Para mais informações, ligue 11 2262 4733. Reforma de risco. Veja como estes dois trabalhadores realizam suas tarefas. Durante a reforma em um prédio comercial de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, dois trabalhadores colocam a segurança em risco ao executarem a demolição de uma laje sem o devido uso dos equipamentos de proteção individual. Além disso, um deles utiliza um local com altíssimo risco de desabamento como suporte, enquanto o outro se equilibra em cima do tapume que cerca a obra. O flagra é do técnico de segurança Jacques Marques Salomão. Presença quase que obrigatória nas saladas, a alface é uma hortaliça rica em beta-caroteno, ácido fólico, vitamina A, cálcio, ferro e potássio. As folhas devem apresentar um aspecto fresco, firme e sem área escura. Conserve a alface na geladeira, em saco plástico ou em uma vasilha tampada por até 4 dias. Já em temperatura ambiente, a alface deve ser mantida em local fresco por até 1 dia. Depois do intervalo, mais um filme da série Napo e ainda os malefícios que as moscas podem trazer. Não saia daí, a gente volta já. A educação da minha filha sempre foi prioridade. Eu nunca tinha saído do Brasil. Meu sonho era fazer uma festa inesquecível.
Todas essas pessoas realizaram seus sonhos graças ao consórcio de serviços. São diversas opções de uso inteligente do seu crédito. Histórias de gente como você que planeja o futuro. Consórcio, a sua melhor poupança. Está no ar Consórcio, a sua melhor poupança. Aqui vocês vão conhecer as vantagens da compra de qualquer bem por meio do consórcio e histórias de conquistas através dessa poupança programada. Desde meu primeiro carro, eu só compro por meio do consórcio. É uma forma certa de poupar. E meu filho está indo pelo mesmo caminho. Acreditou no consórcio e já está com a sua primeira motocicleta. É família unida sempre. Eu e a Ana acabamos de nos casar e valeu muito o investimento no consórcio. Nós já temos a casa e todos os eletroeletrônicos. É uma forma de concretizar os sonhos. Comecei meu negócio comprando o primeiro caminhão pelo consórcio. Depois foram os implementos rodoviários. Hoje, estou programando ampliar a frota. Com o consórcio, a gente se disciplina para poupar. Foi assim com o meu trator, os implementos agrícolas. Valeu, consórcio! Histórias de gente como você que planeja o futuro. Consórcio, a sua melhor poupança. Tá todo mundo investindo por meio do consórcio. É porque quem pensa investe e garante um futuro melhor. Eu e a Ana acabamos de nos casar e valeu muito investir no consórcio. Nós já temos a casa e todos os eletroeletrônicos. É uma forma de concretizar os sonhos. Histórias de gente como você que planeja o futuro. Consórcio, a sua melhor poupança. Hoje no filme da série Napo vamos falar sobre a importância da comunicação na hora de realizar manutenção de máquinas. Alguns profissionais, como por exemplo aqueles que trabalham com britadeiras, devem usar luvas para amenizar a vibração. Caso contrário, este tipo de atividade pode provocar graves lesões. Hoje nós vamos falar sobre luvas que no mercado diz anti-vibração. Mas antes vamos conversar um pouco sobre anti-vibração. Um produto, quando ele é anti, em qualquer EPI, quando nós conversamos, né, quando nós comentamos no mercado, é que ele dá uma resistência, certo, ad eterna. Então, se ele é anti-corte, ele nunca vai cortar. Se ele é anti-vibração, que ele vai te proteger, que você não vai ter a vibração passando para o seu corpo. Nesse caso, ele vai atenuar mais do que 40% da vibração, certo, que está sendo naquele momento, né, que está passando, né, para a luva, e tem que amenizar ou absorver essa vibração para que não passe na mão do trabalhador. Na indústria em geral, nós temos muitos equipamentos aonde nós temos a vibração, né, onde tem-se a necessidade de vibração, e nós passamos desapercebido da necessidade. E o que isto pode causar quando não utilizado, né, o equipamento ideal, adequado para aquela função, ou dos riscos aí principais que nós temos, né, seria o descolamento da pele no osso. Né. Isto aí é uma síndrome muito perigosa, né, onde é considerada uma doença ocupacional que só é detectado ao longo dos anos. Outro também fato importante para ressaltarmos com respeito à vibração, né, seria também que essa vibração ela vai levar
baixa ou queda, né, de audição, e que muitas vezes isto é colocado para o equipamento, né, de proteção auditiva, né, e na ineficiência do protetor, né, auricular, mas bem na verdade é porque esse operador ele utilizava de um equipamento, né, de vibração, né. O que tem-se no mercado hoje em dia para que a gente possa então amenizar, que a gente possa oferecer ao nosso trabalhador, né? Nós temos produtos como esse daqui, onde ele tem a resistência mecânica do produto, né? Se nós olharmos ele, né, é um produto como qualquer outro, é uma luva como qualquer outra. Ela vai ter um ajuste de punho, né, certo, em velcro, mas o segredo está internamente. Essa parte interna, né, da luva, como podemos ver aqui, certo, na luva, já toda ela, né, colocada do avesso. Então esse gel Foam, ele faz com que haja absorção do impacto, da vibração. Então isso aí é uma dica, uma informação aí para vocês que fiquem por dentro. Alguns cuidados podem evitar acidentes e inclusive salvar vidas. Veja. Para os motoristas de carros e outros veículos, use as setas. Sinalize suas intenções. Isso também é uma exigência que está na lei. Mantenha seu lixo no carro. Não arremesse objetos como bitucas de cigarro, papéis, entre outras coisas pela janela. No caso de caminhões e caminhonetes, transporte a carga apropriadamente para evitar que algo caia nas ruas e estradas e transforme-se em um obstáculo perigoso. As moscas também são consideradas pragas urbanas. Por transmitirem diversas doenças, elas precisam ser controladas. As moscas vivem cerca de 30 dias e se reproduzem facilmente. Por isso, a dificuldade em exterminá-las do ambiente doméstico. As moscas são insetos que merecem nossa atenção. Afinal, elas estão por toda parte, inclusive dentro de casa. A mosca é um vetor muito importante. E pelo fato dela voar, voar com essa rapidez, né, e ter um acesso rápido ao alimento e à matéria orgânica em decomposição, isso torna a mosca um inseto bastante de alto risco para a alimentação. As moscas se alimentam de fezes, açúcares e de matérias orgânicas em decomposição. Elas lançam uma substância sobre o alimento para poder comê-lo, pois não conseguem comer nada sólido. Ela tem muitas enzimas que ela põe para fora quando ela se defronta com um alimento preferencial. Então ela regurgita em cima dessas enzimas. Quando ela regurgita, as enzimas quebram esse alimento, elas dividem, fracionam o alimento. E aí a mosca tem condição de absorver aquele alimento e aquele alimento ser realmente nutritivo para ela, entendeu? Por isso que, é daí que gera a contaminação. As moscas podem carregar inúmeros micro-organismos no corpo. Depois de pousarem em lugares contaminados com germes, bactérias e até parasitas, elas passam a transmitir diversas doenças. A mosca está relacionada com uma quantidade muito grande de bactérias. Bactérias que habitam o intestino, bactérias que estão relacionadas com diversos tipos de infecção. As moscas vivem em média 30 dias e podem produzir 900 ovos. Para evitar a proliferação, é necessário exterminar sua fonte de alimento e abrigo. Desta maneira, as moscas terão dificuldades para colocar os ovos e procriar. O lixo tem que higienizar muito bem, tanto o container onde estava o lixo, quanto a base onde ele está assentado. Também tem que ser muito bem higienizada, senão você vai ter sempre aquele problema crônico. Se você quiser rever o programa na web, acesse www.tvseg.com.br. TVSeg, o seu programa de segurança e saúde do trabalho, fica por aqui.
TVSEG, prevenção e segurança. Apoio cultural, Leal, sinônimo de confiança há 45 anos. E Luvex, protegendo a pele do trabalhador brasileiro.